Olá, aqui é o professor Thales Rogério, professor de Filosofia, e hoje a nossa discussão será sobre filosofia ética. Partindo da ideia de que o pensador antigo Aristóteles trouxe ao dizer que o homem nasceu para ser um animal social, nós temos sempre aquela ideia que o comportamento de alguns seres vivos influenciará o comportamento de outros. Essa influência virá tanto de uma forma cultural, baseado pelo costume que esse indivíduo herdará das pessoas que integram o seu grupo, ou até mesmo do seu âmbito familiar, e partindo disso influenciará logicamente a conduta de outras pessoas, e essa conduta será sempre objeto de análise e pesquisa, tanto para filósofos como para estudantes aí da área de humanas. Mas, quando a gente começa a compreender a influência do pensamento filosófico voltado para a área que estuda o comportamento do ser humano, que nós chamamos de ética, a ética parece que ela procura sempre analisar o contexto em que o ser humano se porta de forma totalmente diferente, baseado na sociedade onde esse indivíduo está inserido. Para ser mais específico, perceba que muitas pessoas fazem uma certa bagunça com os conceitos de ética e de moral. Se nós fôssemos analisar etimologicamente o sentido de ética e o sentido de moral, iríamos perceber que não há nenhum tipo de diferença nesse conceito, pois ética, ao vir a sua etimologia do grego ethos, o seu significado seria costume. Moral vem do latim mor, que também significa costume. Mas moral é aquilo que eu faço quando alguém está vendo, alguém está fiscalizando. E ética é aquilo que eu faço quando ninguém vê, quando ninguém fiscaliza, quando ninguém está por perto. Quando nós começamos a abordar os conceitos de ética e de moral, parece que o professor dessa disciplina tem uma tabela elaborada e apresenta a todos aqueles que ouvem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E isso acaba trazendo um certo desconforto na análise do comportamento do indivíduo. Até porque, quando analisamos o processo de ética na sociedade, perceba que há uma certa diferença entre a ética do ser humano, a relação de conduta desse ser humano, e principalmente a moral relacionada ao direito. Lógico que moral é muito pessoal, a moral está associada às regras, a moral é um conceito que não é normativo. A moral ela é aquilo que baseia-se por uma influência totalmente cultural de cada indivíduo. Já a ética é muito de cada sociedade, porque cada indivíduo se comporta de forma totalmente diferente e se difere através do seu bem-estar, através daquilo que a filosofia vai chamar de a busca da felicidade, de a procura da felicidade. Mas a ética ela se impressiona tanto com esse contexto que ela tem alguns âmbitos de investigação no comportamento da moral. Nós podemos falar de ética normativa, que pretende estabelecer os critérios que distinguem as ações entre aquilo que é correto, entre aquilo que é errado, o que é permitido, o que não é permitido, e pretende esclarecer as dificuldades morais que experimentamos e propomos as normas de conduta. Nós também podemos analisar o conceito de ética descritiva. A ética descritiva, ela investiga a natureza e os status dos valores morais, dando ênfase à descrição das práticas totalmente associados ao conceito da metaética. Pois uma investigação do próprio agir moral, nós podemos assim considerar que os valores morais são relativos às culturas e à necessidade, ao objetivo incondicional ou àqueles objetivos inexistentes. E por último,
nós temos como objeto também de análise a ética no sentido aplicada. A ética no sentido aplicado, ela abrange a aplicação das teorias normativas e a perspecção que a metaética nos apresenta. Essa percepção possui questões específicas, cujo contexto é avaliar a responsabilidade moral, que nem sempre se restringe ao indivíduo. Por isso que a ética no sentido aplicado não depende somente do indivíduo, mas das atividades que estão sendo executadas por esse indivíduo. Então, os temas mais comuns desta ética aplicada, nós podemos envolver a ética ambiental, a ética médica, a ética no âmbito empresarial, mas com isso surge algum questionamento. Nós nascemos totalmente moral ou a sociedade, com o passar do tempo, nos caracteriza pessoas advindas da moralidade, pessoas que recebem a influência do contexto moral. Com isso, para nós entrarmos já na rótula da nossa conclusão, nós temos que perceber que a ética ela possui um âmbito de pesquisa que seria até que ponto nós somos movidos pela liberdade e até que ponto a nossa ação é determinada pela ação de outro alguém, ou pela sociedade, baseado pelo seu contexto de normas, leis e costumes, ou pelo sentido biológico, pelos instintos, pelas emoções, pelas sensações. E com isso, nós percebemos que principalmente alguns pensadores se posicionam aí em favor da liberdade ou em favor do determinismo. A relativa ética que defende o determinismo apresenta que o ser humano sempre será determinado por alguém. Até porque, como exemplo disso, um pai que tem o seu filho sequestrado e é submetido ao pagamento de alguma indenização, de algum valor aí para o fim do sequestro, para ter o seu filho de volta, com certeza a sua ação não está sendo analisada porque ela não foi movida pela liberdade. A ação do pagamento desta indenização pedida pelo sequestrador é movida simplesmente pela coação desse pai. Então eu tenho a ação do sequestrador que exige o pagamento de um valor e a coação de uma pessoa que não escolhe se vai realmente atender ao pedido ou não atender a esse pedido. Mas na liberdade, perceba que os pensadores que defendem esta corrente de pensamento acreditam que uma hora ou outra nós, como pessoa, seríamos determinados por alguma outra pessoa, o indivíduo sendo determinado por outro indivíduo, exigindo a ação por outro indivíduo. Mas a liberdade é sempre aquela oportunidade que temos de escolher a minha ação de uma forma totalmente moral. A liberdade só existe quando eu simplesmente desenvolvo a minha moral naquela ação. Ou de seguir um futuro melhor, de ir em busca de um caminho que eu acho que é adequado, de escolher ali uma proposta que para mim parece ser mais convincente. Então a minha liberdade é nesse sentido. Por isso, um pensador do século XIX, um pensador existencialista, Jean-Paul Sartre, defende a ideia de que nós nascemos condenados a viver em liberdade. Ou seja, estamos condenados sempre a escolher ações, muitas das vezes que não é para nós aí a ideia adequada, mas seria, num ponto de vista totalmente global, social, é a melhor escolha a ser feita. Com isso, para a gente finalizar, como que é cobrado, então, esse contexto, né, em provas, principalmente no Enem? Como que é cobrado a filosofia ética no Enem?
nós temos que fazer um panorama de como que a filosofia ética cai durante o passar dos anos, principalmente como que é visto a ética na história. A primeira ética que nós temos que compreender é a ética platônica. E Platão sempre defendeu que há uma relação da alma, e esta alma tem que ser racional, ela tem que ser uma alma pensante, que decide sempre em busca da felicidade. Com isso, ele monta aquela cidade perfeita de Platão, a cidade de Calípolis, onde todos receberiam uma educação pessoal e única, que todos trabalhariam em busca do bem coletivo, onde sempre todos iriam se unir e trabalhar em busca do bem-estar do próximo. Para isso ele chama de felicidade. E nós temos também a ética do equilíbrio, defendido por Aristóteles, que é a oscilação entre a virtude e o vício. A virtude seria considerada uma qualidade moral e particular, só que o vício é a desaprovação dessa atitude, que significa uma falha ou até mesmo um defeito. Para Aristóteles, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre a virtude e o vício. Como exemplo disso, a coragem pode ser uma virtude, mas o medo, para mim, é um vício. Como que eu vou agregar esse tipo de sentimento em uma mesma pessoa? A coragem e o medo. O ponto de equilíbrio poderia ser a prudência. A prudência para analisar em que ponto eu posso ter coragem e a que ponto esse medo ele me beneficia ou me proíbe de alcançar algo melhor. Então, eu vou resolver com vocês uma questão que eu peguei aí do Enem de 2016, de filosofia ética, que está cobrado da seguinte forma. Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. É uma citação de um pensador moderno chamado Arthur de Schopenhauer, e a obra que ele descreve seria Aforismo para a Sabedoria da Vida. E as questões cobradas são as seguintes. O trecho destacado na ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociável ligada à consagração de relacionamentos efetivos, b. a administração da independência interior, c. fugacidade do conhecimento empírico, d. liberdade de expressão religiosa e e. busca de prazeres efêmeros. Perceba que aquilo que é demonstrado por Arthur Schopenhauer, que é um pensador conhecido aí entre os filósofos do pessimismo, ele defendia a ideia de que a vida sempre é baseada por sofrimento, desilusões, decepções, e com isso as frustrações seriam o ideal, que os poucos momentos passados pelo indivíduo, esses poucos momentos de felicidade existente na vida, seriam uma regra e não um breve momento de exceção. Por isso, a única alternativa que se assemelha à questão aí da citação do mendigo, de que aquele que dá a esmola a esse mendigo, ele está apenas prolongando a situação ali, o seu amanhã de fome, porque está sanando somente a fome do dia, seria a alternativa B, a administração da independência interior. Perceba que as questões de filosofia do Enem vai exigir de vocês um conhecimento lógico e também um conhecimento um pouco mais abrangente e reflexivo, porque sempre será cobrado ali algo voltado aos pensadores antigos, seria Platão, Aristóteles e muitos outros aí, ou pensadores aí do âmbito moderno, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre,
já vi até mesmo ser cobrado no Enem pensadores aí pré-socráticos, como Tales de Mileto, pensadores ali considerados cosmológicos na busca do arquê, como Parmênides, Heráclito, que não cai, despenca. Então seria muito bom nós darmos uma analisada nesse ponto de partida para a filosofia. Muito obrigado aí, até a próxima aula.